Olá pessoal, tudo bom? Bom, então hoje a gente vai fazer uma aulinha aqui, dando prosseguimento aí à solução numérica de equações diferenciais ordinárias, né? Vamos ver o que vai aparecer hoje. Bom, vamos falar aqui sobre sistema de equações diferenciais. Então, imagina aí que você tem um XA, um XB, XC, enfim, N aí, vai? Várias várias variáveis que são dependentes de uma variável t, ok? E a forma como elas, a taxa de variação, por exemplo, da variável xa com relação ao tempo, ela é função tanto de xa como de xb, enfim, de todos os outros x, né? Pode ser de todos eles ou de alguns deles, e de t também, que é a variável independente, né? Então isso vai acontecer, ó, todas as taxas de variação aqui vão ser dependentes, vão ser funções, né, diferentes, tá vendo? E dependentes de todas as outras variáveis. Então, esse sistema, a gente diz que é um sistema de N equações diferenciais interdependentes, né? Elas, uma depende da outra. Se a gente quiser representar isso daí, ó, de uma forma mais sintética, né, então a gente pode dizer que existe aqui, ó, um vetor x, né, um array x, ou pode escrever em negrito aqui, que teria todos os x's aqui, né, um array chamado f maiúsculo ou f negrito, que são todas essas funções aqui, ó, né, e então são vetores de n componentes, porque você tem aqui n equações, n funções, n variáveis dependentes, né, x, a, b e etc. Então, gente, só para, estou falando aqui, não confundir com a discretização, né, esses FA, XA, XB, não é uma sequência discreta, que são variáveis mesmo, tá? Bom, como que a gente lidaria com um sistema de equações dessas? Então a ideia é, segue-se o mesmo procedimento, exceto que a cada passo se calculam todas as componentes de x e de f, né? Por quê? Porque elas são interdependentes. Então se você for aplicar, por exemplo, o método de Euler, que a gente já viu, né? Então a cada passo de tempo, né? A cada passinho lá que você tem da sua variável independente, você vai calcular para aquele instante, no caso aqui o nosso é o tempo, né? Então para cada instante t, t índice i, vamos colocar assim, né? Para cada instante t índice i, você calcula todas aquelas, né? Você dá um passo aqui para resolver, para achar o próximo valor de cada uma dessas variáveis x aqui. Okay? Não dá para pegar uma delas e levar até o final, até o último instante de tempo, né? Por exemplo, eu quero saber como que xa evolui com o tempo. Não dá para eu aplicar xa sem aplicar o Euler para xb, xc, enfim, para todos os x ao mesmo tempo. Por quê? Para eu saber o próximo valor de xa, tá vendo que eu preciso de uma f que depende de todos os outros x. Então, por isso que o procedimento é, cada passo se calculam todas as componentes de x e de f. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo simples com duas equações acopladas. Tá? Então, o vetor das variáveis dependentes seria um vetor x e y, e das funções, né, o vetor das funções, aqui o array das funções, seria a primeira função é menos a vezes y, e a segunda função é b vezes x. A e b são duas constantes aí, ok? Então o nosso problema de valor inicial, ele é descrito por, então tá vendo aqui, ó, você está escrevendo todo o sistema de equações assim. Então, dx dt igual a f de x e t. Por que está aparecendo x e f em negrito aqui? Porque x representa tanto x quanto y, e o f negrito representa tanto essa função quanto essa daqui. A gente está contemplando as duas equações ao mesmo tempo. E aqui a gente tem a condição inicial, né,
que é x0 igual a 0 e igual a 1. Quer dizer, o x0 é igual a 0 e o y0 é igual a 1. Então, é essa aqui, ó, o nosso sistema de equações diferenciais, né? Tá vendo dx dt? Então, ele está dizendo que dx dt é isso e dy dt é isso. Aqui é essa f e aqui é essa outra f, aqui, essa outra função. Ok? Joia. Bom, então vamos implementar Euler, né? Vamos para essa primeira equação aqui, ó. Então, né, se eu fosse fazer aqui aproximar, né? Lembra do Euler, né? Então se aproxima aqui como um xj menos um xj mais 1 menos xj, e aqui esse dt vira um ΔT na forma pode deixar como dt mesmo, ou ΔT, né? Como está aqui. Então a gente vai ficar com isso daqui, ó. Esse seria um passo de Euler, né? A primeira f é menos a vezes y, e a f do dy dt, né, ela era igual a b vezes x. Então ficou desse jeitinho aqui, ó. É Euler para os dois simultaneamente, né? E por que tem que ser simultâneo? Porque para eu saber o próximo valor de x, eu preciso do valor de y anterior. Então eu não posso avançar 2 passos em seguida no x e não avançar nenhum de y, porque quando eu chegar por exemplo, vamos dizer que o j é igual a 3, né? Então x4 é igual a x3 menos a vezes y3 vezes t. Quando eu quiser achar o x5, eu vou precisar do a4. Então eu vou ter que ter feito o passo do y4 aqui também, anteriormente, né? E aí, olha, por que é interessante pensar em termos de vetores e tal, né? Isso aqui como um vetor, isso aqui como um vetor de funções. Porque aí você escreve as suas funções com uma matriz, tá vendo? E aí isso daqui, você pode pensar num vetor, aquele vetor x, vamos colocar aqui, ó, o x negrito, né? X, j mais 1, índice j mais 1, né? É igual a x índice j, mais o quê? O ΔT que vai estar multiplicando a matriz A pelo xj, né? E aí vamos ver quem que é A aqui, ó. Então vai ser A vezes x menos, desculpa, 0 vezes x menos A vezes y. É exatamente isso que a gente tem aqui. Essa outra linha aqui, se ela for multiplicar o vetor com x e y aqui, né, vai virar o quê? B vezes x mais 0 vezes y, que é b vezes x, que é o que a gente tem aqui. Então está tudo contemplado aqui, né? Então agilizaria, ok? Bom, vamos representar aqui de uma outra forma agora. Por exemplo, você tem lá um y1 e um y2, estão representados aqui, né? São duas variáveis que são dependentes de x, ok? E você tem a f, que a derivada de y em relação a x é igual a f1 de x e y, e a derivada de y2 em relação a x é igual a sf2 aqui, né? Então dá para escrever todas as equações dessa forma aqui, todas as duas, né? E todas as condições iniciais dessa forma aqui, né? O que seria esse y maiúsculo de x0? Seria o y1, 0 e o y2, 0. Tá aqui, ok? E aqui ele já colocou qual seria a condição inicial, né? E quem que são essas f's aqui? Ele está falando aqui, ó. A f1, que é f de x, mas também de y1 e y2, é essa daqui. E a f2 é essa daqui, ok? E aí, se você for implementar o método de Euler, né, para esse conjunto aqui de equações acopladas, né, equações diferenciais acopladas, então seria assim. Ele está colocando o índice aqui, gente, em cima, porque um chama y1, outro chama y2, né, então, para não confundir, né, o índice referente ao passo de tempo, assim, digamos, né, ele colocou em cima, tá? Então tá, ó. Então aqui, em vez de ser
um ΔX, ele está chamando de H, né, o tamanho do passo que você dá, para encontrar os pontos que constituem a sua solução numérica, né, e assim vai, ok? Você tem que aplicar simultaneamente, passo a passo, o método de Euler. Não dá para fazer só o y1 separado do y2. Por quê? Porque o y1 depende também do y2, o y2 depende também do y1. Por isso que elas são acopladas. Ok? Muito bem. Aqui nossa variável independente é o x, e você vai fazer aqui, né, com h igual a 0.1, 0,1, e o i vai desde 0 até 4, que a gente vai fazer 4 passos, né? Então, o primeiro passo aqui, ó, com a condição inicial, né, que o y1 é igual a 1 e o y2 é igual a 0. Então, isso aqui iria o y0, né, aí aqui vai o h vezes a f calculada no ponto índice 0. Né? Aqui o y1 e aqui o h multiplicando a f2 calculada, f2 é essa aqui, né, calculada no ponto índice 1. Pronto, obtivemos y1 e o y2 no passo 1. Vamos agora para o passo 2, passo 3 e o passo 4. Né? Então, sempre usando essas relações aqui de recorrência, que são nada mais nada menos do que o método de Euler aplicado para aquelas duas funções que definem o problema. Bom, olha aí. Aqui você não teria, né, um problema do lançamento de um projétil. Lançou um projétil aqui com velocidade v0. A trajetória dele vai descrever ali, né, através de coordenadas x e y, a trajetória. Não é isso? Olha só que interessante. A velocidade do projétil varia ao longo do tempo, né? Ao longo da trajetória também, ao longo do tempo. As componentes Vy e Vx, elas variam ao longo do tempo. Será que a gente não poderia fazer um sistema daquele de equações acopladas? Pode sim. Só que, para esse caso aí, vocês lembram que o movimento em x não depende do movimento em y, né? Ou a velocidade em x, ela é constante, o componente x da velocidade, ela é constante. A componente y aqui começa positiva, depois muda para negativa, né? Ela vai variando ao longo do tempo. E uma não depende da outra, né? Uma componente do movimento não depende da outra. Mas, então se a gente fizesse, né, quisesse resolver esse problema aqui, tranquilíssimo, vocês podem aplicar lá o método de Euler, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, e se quiserem podem comparar com a solução analítica que vocês conhecem, desde Física 1 lá, né? Vocês fizeram esse probleminha numericamente, não pensando na equação diferencial, né, que definia o problema, mas vocês fizeram ele baseado na solução analítica mesmo, lembra? Foi uma das primeiras tarefas que vocês fizeram nesse curso. Pois bem, agora, isso daí pode ficar muito mais interessante se a gente introduzir o atrito com o ar. Se o projétil, né, se a gente considerar a resistência do ar que o ar oferece ao projétil, no movimento dele. Aí sim, porque aí a força de arraste, né, ela depende do vetor velocidade. E ele tem componentes x e y, né? Então, tanto para coordenada x quanto para coordenada y, você vai ter a dependência, quando você coloca a força de arraste, né? Depende da velocidade, vai ter a dependência tanto de Vx quanto de Vy. Aí fica legal. Depois a gente pensa nisso daí. Bom, aqui tem umas referências bibliográficas interessantes para o caso do EDO, né? Esse é o livro que a gente já está seguindo, né? E tem o livro do Claudio Scherer, gente, chama Métodos Computacionais da Física, tem uma versão em Scilab, tem uma versão em MATLAB, foi a primeira edição, essa é a versão em Scilab, foi lançada posteriormente, né?
Mas enfim, vale a pena dar uma olhada. E aqui tem até onde que você pode encontrar material referente a esse livro dele. Bom, vamos ver agora equações de segunda ordem? Isso pode ser muito interessante. E por que que a gente falou de equação acoplada primeiro? Por que que a gente falou em sistema de equações acopladas? Porque uma EDO de segunda ordem, ela pode ser vista como um sistema de equações acopladas. Quer ver? Por exemplo, a equação do movimento do pêndulo simples, né? Vocês lembram do pêndulo simples? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí, gente. O pêndulo simples. Yes. Aqui está o pêndulo simples. Então, né, ele vai ter o movimento oscilatório dele aqui, por quê? Porque quando ele está aqui à direita, né, ou seja, um ângulo θ positivo aqui, né, em relação a esse eixo vertical aqui, vai ter a força de restauração, que é a componente tangencial aqui, né, a trajetória, a componente, essa projeção aqui da força gravitacional, né, mg seno de φ, ok? Então, as componentes radiais se cancelam, né? Então mg cosseno de φ vai se cancelar aqui com a tração. E, segundo a lei, para a componente tangencial vai dar o quê? Essa é a força resultante, né? mg seno de φ. Só que está vendo que é no sentido contrário que φ cresce, né? Então, na verdade, a gente coloca como menos mg seno de φ, ok? Isso daí é força resultante, então tem que ser igual a massa vezes aceleração tangencial aqui, né? Então, você pode escrever S seria o que, gente? Um ds, né? Seria um pedacinho aqui da trajetória. Então seria o S é positivo nesse sentido, né? Então seria um L que multiplica um dθ, um dφ. Desculpa, estou chamando de φ aqui, né? O ângulo. Um L que multiplica dφ. Então essa aqui seria a maneira de você expressar a aceleração. Enfim, chegamos nessa equação diferencial aqui, né? Em φ como função do tempo. É uma equação diferencial de segunda ordem, né? Que não depende do valor da massa, né? Isso é interessante. E aí, quando vocês viram esse problema pela primeira vez lá em Física 2, a gente fez uma aproximação para pequenas amplitudes de oscilação, quando o seno do ângulo φ aqui, né, para pequenas oscilações, é praticamente o mesmo valor do ângulo φ, medido em radianos. E essa equação aqui só é verdadeira, tá, gente? Se φ tiver em radianos, porque aí um arco S, né, um arco de circunferência S aqui, ele vai ser igual a L vezes o ângulo em radianos, né? Então isso aqui é verdade. Bom, mas agora a gente não precisa mais, agora a gente, aplicando o método numérico de Euler, a gente não precisa mais, a gente pode tratar isso aqui diretamente. Puxa, mas o Euler é para EDO de primeira ordem, essa aqui não é, essa é de segunda ordem. Como tratar isso daí? Muito bem. Vamos voltar lá então para o nosso probleminha aqui, ó. Então aquela equação diferencial, né? Só que aqui em vez de φ é θ, a gente está chamando, né, o ângulo. E o que seria o d2 θ dt2, né? Seria a derivada de ômega em relação ao tempo. Ômega é a velocidade angular, né? Θ é a posição angular, derivando em relação ao tempo você tem ômega, né? Então dθ dt é ômega e o d2θ dt2 seria simplesmente d ômega dt. Então isso aqui pode ser escrito como d ômega dt mais gl seno de φ igual a zero, né? Assim, ó, d ômega dt igual a menos gl vezes seno de θ. Olha só. Quem que é esse d ômega dt? Isso aqui, ó.
E qual que é a outra equação que a gente vai acoplar? A própria definição de ômega como dθ dt. Pronto, essa é a outra equação que entra no sistema de equações. Ok? E aí você tem o quê? Duas equações diferenciais de primeira ordem e acopladas, né? O θ vai depender de ômega e o ômega vai depender de θ. Olha que bacana, né? E aí dá para usar Euler nas duas. Ok? O que você vai precisar? De duas condições iniciais. Uma para essa equação aqui e uma outra para essa daqui, né? Então você vai precisar saber qual é o valor inicial de θ e qual é o valor inicial de ômega. Ok? E existe ainda um outro algoritmo chamado algoritmo de Verlet. Nós vamos ver esse algoritmo agora. Vamos lá. Então vamos lá, considere a segunda lei de Newton, né? Vamos um caso genérico assim, d2x dt2 igual a uma F aqui, que seria o quê? Força sobre massa. Força resultante sobre massa. Tá? E essa força pode depender de x, pode depender da velocidade e variar no tempo. Ok? Então, usando para a derivada segunda, lembra aquela derivada segunda com 3 pontos, né? Derivada segunda, central com 3 pontos. Ela ficava assim, ó. Né, xj mais 1, calculada no tempo tj, né? xj mais 1, mais xj menos 1, menos 2 vezes xj, o central, né? E aqui o ΔT aparecia dividindo ao quadrado aqui. Então, se a gente isolar, né? Então, isso seria o que a gente teria desse lado da equação aqui, né? Se a gente isolar o xj mais 1, a gente fica com essa expressão aqui, ó. Na verdade, vem até aqui, né? E aparece aqui um erro, um termo, né, da ordem de ΔT à quarta, que é aquela história, né, na hora que você faz a expansão lá da série de termos, você sabe que fica um erro assim, da ordem ΔT à quarta, quando você faz essa expansão aqui. E aproveita só esses termos, né? Não lembra disso? Dá uma olhada lá nas aulas de derivação numérica. Bom, enfim. Legal, né? Aí dá para resolver a equação diferencial de segunda ordem diretamente. Só que aparece um pequeno probleminha aqui, né? Aqui está a expressão. Note que não se calcula... Opa, desculpa. Alguns probleminhas, na verdade. Primeiro, para calcular os xj mais 1, eu preciso do xj menos 1. Preciso do xj de 2 passos atrás. Vai tranquilo. Por exemplo, se o j for igual a 1, esse aqui seria o x0. Esse é o x, 2 vezes x1 e para obter o x2. Não, mas eu ainda não tenho x1. Tem um problema, hein? Temos um problema. E outro problema, né, é que se a função depender da velocidade, como é que eu vou calcular a velocidade? Aqui não aparece a outra equação que seria da velocidade, né? Então, note que não se calcula a velocidade, mas ela é usada no cálculo da F. Por isso, o algoritmo de Verlet é mais apropriado para os casos em que a força não depende da velocidade. Okay? Mas, mesmo assim, podemos querer a energia cinética. E aí a gente precisa da velocidade. Então, o que a gente vai fazer? Vai definir aqui, ó, a velocidade como aquela... isso aqui é a derivada de primeira ordem central, né? De x em relação ao tempo calculado no tempo tj. Né? Então, você inicializa com x1 e v1, ou x0 e v0, se você estiver usando Python, né? Que vem das próprias condições iniciais do problema. Né? E aí você, no primeiro passo, olha só, você vai usar como se a aceleração fosse constante. Okay? E aí como que você faz? Você faz assim, ó, x igual a x inicial mais v inicial vezes o tempo mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Parece familiar? Sim. Quando a aceleração era constante, você podia escrever desse jeito, né?
A gente vai usar isso para o primeiro passo, né, para obter o x2, e aí você aplica overlay, porque aí você já vai ter o x1, o x2 obtém o x3, ok? Ou se estivermos falando em Python, né, você já vai ter o x0, o x1, você obtém o x2, né? E você consegue calcular tudo que está aqui, né? E aí você, tendo, né, agora x j mais 1, xj menos 1, você já consegue calcular a velocidade, daquele jeito, né? Ótimo. Vamos voltar lá para o nosso problema do pêndulo simples, né? O que está feito aqui, ó? Por que não está aparecendo L aqui na história? Considerando L igual a 1 e G igual a 10, putz, G igual a 10 parece até ensino fundamental, né, gente? Vamos implementar os dois métodos e obter θ como função do tempo e a energia mecânica como função do tempo. Por quê? Você está interessado na energia mecânica. Agora vem uma parte muito interessante. Quando a gente faz soluções numéricas, a gente sabe que é sempre aproximação, né, gente? A gente está trabalhando com fazendo aproximações numéricas, né? E tem alguns princípios que são fundamentais. Por exemplo, no pêndulo simples, né? Pêndulo simples não tem nenhuma força dissipativa, você só tem forças conservativas ali, é a força gravitacional, né, que está realizando o trabalho ali. E você tem lá, né, agindo sobre a massa que se movimenta, você tem a tração e a força gravitacional. A tração não realiza trabalho, porque ela está sempre tangente à trajetória da massa, né? E quem realiza trabalho é a força gravitacional. E ela é uma força conservativa, né, que você pode atribuir a ela energia potencial. Então, a energia mecânica do sistema, ela vai se conservar. Então, se a gente conseguir calcular passo a passo o valor da energia mecânica e ela estiver se mantendo constante, quer dizer que a nossa solução está boa. Se não estiver se mantendo constante, se ela estiver crescendo com o tempo, se ela estiver diminuindo com o tempo, então a nossa solução não está boa. A solução numérica não está boa. Né? É um ótimo critério para verificar. Então vamos lá. O Euler, como que seria? Seria como o Euler, né? Trabalha com equações diferenciais de primeira ordem, então você vai usar duas acopladas. Aquela que define o seu problema e aquela que é a própria definição aqui do que é o ômega, né? Isso aqui você precisou para transformar numa de primeira ordem. Ok. E o Verlet, esse é o outro algoritmo que a gente acabou de ver, né? Que precisa de 3 pontos. Como que a gente implementa o Verlet? Isso é com vocês. Bom, vamos lá, tá, gente? A gente vai ter θ como função de tempo, né? Um θ0 vezes ômega t menos um delta, que a gente conhece, né? E aí a velocidade como função do tempo vai ser L vezes ômega. L era o comprimento do fio. E o ômega a velocidade angular, né? Então você vai ter a velocidade linear, que é aquela que você precisa para calcular a energia cinética, ok? Conservação de energia, você precisa ter isso constante, né? E aí, a energia mecânica total, né? A energia potencial aqui, gente, é esse termo aqui, né? A gente vai considerar como o ponto de energia potencial igual a zero lá embaixo, né? No ponto mais baixo da trajetória. Então, dá para escrever dessa forma. E esse aqui é o meio de mv ao quadrado, com V escrito como L ômega. Ok? Energia cinética. Bom, isso aqui seria se a gente fosse implementar em Scilab, mas não. Nós vamos implementar usando o quê? Vamos implementar usando o Jupyter, né? Então vamos lá. Vou só aqui escolher a janela certa, gente. Muito bem, está aqui, ó. Deixa eu fechar essa abinha aqui. E vamos lá. Então, nossos programinhas, né? A gente sempre vai precisar plotar alguma coisa, então já importa o matplotlib pyplot e a gente vai usar o NumPy muito, né? A gente sempre usa muito o NumPy. Então vamos lá, já importamos os dois. Os parâmetros do nosso problema, vamos começar o seguinte, ó.
o pêndulo começa com uma velocidade angular zero, igual a 10, né, 10 metros por segundo, e o θ zero é igual a 30 graus. E aqui é só para converter, né, gente, de graus para radiano, o valor do θ zero, tá? Por quê? Porque o seno e o cosseno, que a gente vai precisar, essas funções no NumPy são definidas para radiano, né? Tmax seria o quê? O final, quero fazer aí a solução desde t igual a zero até o t igual a Tmax, que no meu caso vai ser 6 segundos, ok? E o dt eu passo de tempo, vou colocar aqui um 0,01, é pequeno, mas não é minúsculo, né? Deve dar uma solução legal, talvez não dê, vamos ver. E aqui só para... Porque a gente tem lá coisa que vai usar dt ao quadrado e coisa que vai usar 2dt, então só para facilitar a gente está definindo essas duas coisas, mas não seria necessário, não é? Que eu escrevi desse jeito, tá? Bom, e aqui vai começar vamos começar a montar, ok? Bom, o que eu vou precisar? Do vetor, o array com os valores de tempo, né? Então já coloco aqui desde 0 até o Tmax. Como eu estou usando o arrange e ele, né, se eu colocasse até Tmax, ele não colocaria o valor de Tmax, né? Ele para antes, então eu acrescentei mais um dt sobre 2, porque o tamanho do passo é dt, né? Então como ele vai de dt em dt, ele vai incluir o Tmax, mas não incluiria um Tmax mais dt, incluiria um instante a mais. Ok? E eu preciso saber quantos valores de tempo eu vou ter para cada valor de tempo eu obter um valor de θ e um valor de velocidade. Ok? Então vamos lá. Nt vai ser o len, o comprimento do vetor t. Θ, isso daqui, gente, seriam os valores de θ calculados pelo método de Verlet. Tá? Então, θ vai ser, começo com um vetor zerado de nt valores, e aqui mesma coisa para os valores de velocidade, obtidos a partir do método de Verlet, né? Resultados do método de Verlet. E vou fazer também θ e velocidade calculados pelo método de Euler. Começo com vetores zeradinhos, só tem zero lá. E em seguida, vamos para essa outra etapa, que é inicializar aqui, né? Tanto o θ quanto, né, o θ calculado, que vai ser calculado pelo Verlet, começa com o mesmo valor, né? Velocidade calculada por Verlet e por Euler começa com o mesmo valor. E a partir daí é que diferencia, né? Então, essa daqui, gente, vamos colocar aqui, ó, por Verlet. Opa, só esqueci de dizer que era um comentário, né? Então, por Verlet seria aquele primeiro passo, né, gente? Aquele primeiro passo que considera que a aceleração é constante. Ok? E aqui, ó, esse é por Euler. É um comentário, né? Por Euler. Então aqui, método de Euler, né? A função vezes dt, o θ anterior mais a função vezes dt. E aqui, a velocidade anterior mais a função vezes dt. Tranquilo, né, gente? São as duas equações acopladas. Essa vem do dθ dt igual a ômega, e essa vem do d ômega dt igual a menos g sobre L vezes seno de θ. Isso. Bom, agora esse foi o primeiro passo, né, de Euler, e esse foi o primeiro passo de Verlet. Aqui a gente vai fazer por Euler e por Verlet tudo junto, né, desde o segundo passo até o último passo. Okay? E aí o que vai acontecer é que depois que eu calcular, né, as velocidades, os θs e as velocidades por Verlet, vai ficar faltando a última velocidade. Então, fora do for, você acrescenta mais essa linha para calcular o último valor de velocidade, se necessário aqui.
E aqui vamos calcular a energia total por Verlet e energia total por Euler. A expressão é a mesma, né? O que muda é os valores de θ vão ser aqui calculado por Verlet e aqui calculado por Euler, né? Os valores de velocidade, aqui calculado por Verlet, aqui por Euler, né? Coloquei V vezes V, mas é ao quadrado, né? Meio de mv quadrado. Então, fazendo com a massa igual a 1. E aqui vamos plotar os resultados. Primeiro, gente, eu vou plotar aqui, ó, seno de θ, né? Porque o θ está variando com o tempo. O seno de θ, que ele me daria? Ele me daria uma projeção do movimento no eixo X, tá? Como se fosse a sombra do pêndulo projetado no chão. Então eu pedi isso, né? Ela tem que oscilar assim, né? Uma forma harmônica. Parece que tá, as duas soluções estão legais, né? Estão aí de forma harmônica, oscilando. Mas está vendo que está dando uma diferença de período. Está dando uma diferença de período de oscilação. O eixo X aqui é o tempo, né? O eixo Y é a posição. Né? Então, qual será a solução que está melhorzinha aí? Euler ou Verlet? Qual é o teste que eu vou fazer? O teste da conservação da energia mecânica. Então agora eu vou plotar. Vou fazer um suspensezinho aqui. Ó. Vou plotar a energia calculada por Verlet e a energia calculada por Euler. Né? O V de Verlet e de Euler. Tadã, vamos ver. Olha lá. Está aqui o gráfico da energia. A escala aqui não começa do zero, tá, gente? Olha só, energia mecânica, tá vendo? Essa amarelinha aqui, além de ela estar oscilando muito, ela está crescendo, né? Ela deveria se conservar constante. Essa é a calculada por Euler. A calculada por Verlet, ela oscila muito, muito pouco, tá vendo? E ela não cresce, né? Ela oscila em torno aqui de um valor e oscila muito pouco. E vocês estão vendo aqui que daqui até aqui você tem de 51 joules até 52 joules, né? Então essa oscilação é minúscula, minúscula. Então o Euler, para aquele passo de tempo igual a 0,01, está dando um resultado ruim. Desculpa. E o Verlet não, está dando um resultado legal, que está respeitando a conservação da energia. Bom, hoje o que a gente ia falar era sobre isso. Okay? Queria apresentar o método de Verlet para vocês, queria falar sobre equações diferenciais de segunda ordem. A gente viu que se for aplicar Euler, que só trabalha com primeira ordem, você faz duas equações acopladas, e você tem a opção de trabalhar também com Verlet diretamente. É isso aí, gente. Até mais.